Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina Matemática Aplicada à Economia, disciplina obrigatória, oferecida pelo Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade na Universidade de São Paulo. Esta é a nossa terceira videoaula ou aula à distância oferecida neste ano de 2021. Como sempre, em algum ponto da aula, indicarei uma questão do Chiang, que deverá ser respondida e encaminhada no prazo máximo de uma semana. Uma questão que eu falo é um exercício do Chiang. Tá ok? Nesta aula, nós vamos aplicar a teoria da equação de primeira ordem e primeiro grau com coeficiente e termo constante que foi desenvolvida na videoaula anterior. Como sempre, nesse curso, a gente sempre desenvolve primeiro a teoria e depois uma aplicação na economia, porque afinal de contas é matemática aplicada à economia. Vejamos essa primeira aplicação da disciplina. Vamos desenvolver, nesse sentido, um modelo com a dinâmica do preço de mercado. O modelo é muito simples. Imagine duas equações, uma equação de demanda e uma equação de oferta, tá? Que são as equações tradicionais da microeconomia, e vamos trabalhar com o caso mais simples, que é o caso linear. Tá? Os coeficientes e os termos são constantes. Tá? Então, na equação de demanda, QD é igual a alfa menos beta vezes P. Alfa e beta, tá? São, respectivamente, o termo e o coeficiente constante. E a gente vai trabalhar com a hipótese que alfa e beta são ambos positivos, estritamente positivos. Ou seja, essa curva de demanda, de fato, tem uma inclinação negativa, que é o caso normal, não é bem de Giffen. A curva de oferta é dada pela equação linear QS é igual a menos gama mais delta vezes P. Gama e delta são não negativos ou são estritamente positivos. Tá? Gama é o termo constante, menos gama, na verdade, né, é o termo constante, e o delta é o coeficiente constante. Note que essa curva de oferta ela é positivamente inclinada, que é o caso estabelecido na teoria microeconômica, né, que corresponde ao trecho da curva de custo marginal acima da curva de custo médio mínimo, uma curva positivamente inclinada, e aí tem um intercepto negativo, que é para as curvas ficarem bem desenhadas no gráfico. Então são curvas de oferta e demanda lineares, bastante tradicionais, que se cruzam em um determinado ponto. O ponto de cruzamento a gente obtém igualando ambas as equações, né? É a condição em que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, e aí facilmente, né, a gente iguala QD igual a QS, ou seja, alfa menos beta vezes P igual a menos gama, mais delta vezes P. A gente facilmente isola o valor de P, nós temos esse P de equilíbrio, que é o P estrela, que é igual a alfa mais gama dividido por beta mais delta. Isso representa um equilíbrio estático. Tá? Se o preço inicial for este, o equilíbrio inicial permanece ao longo do tempo, porque se trata de um equilíbrio estável. Tá? Então, o sistema não se afasta nunca do equilíbrio estático. Tá? Então, nesse caso, o que seria o equilíbrio dinâmico, que é a posição do equilíbrio ao longo do tempo, corresponde ao próprio equilíbrio estático inicial. Então, o dinâmico corresponde ao estático, exatamente porque está parado. Né? Um objeto parado, dinâmico, coincide com o estático. Né? O preço não se desloca com o tempo. No entanto, se o preço inicial, P0, for diferente desse P estrela do equilíbrio estático, né, a gente faz uma análise dinâmica do processo. A dinâmica não corresponde ao estático, é necessário uma análise dinâmica do processo. Tá? Nesse caso, as ofertas e as demandas, QD de T e QS de T, variam com o tempo. Tá? E o preço PT conhece uma trajetória temporal que deve ser descrita por algum processo. E, de fato, o processo que descreve essa trajetória são a equação diferencial de primeira ordem com termo constante e coeficiente constante. Mas precisamos de mais uma equação para a gente construir a dinâmica, que é a equação que descreve como ocorre o processo de ajuste, como o preço se afasta ou se aproxima do equilíbrio ao longo do tempo. Quer dizer, é uma equação para dPdt, para a derivada temporal do preço. Tá? Essa equação ela foi proposta pelo grande economista do século XX, o John Hicks. Né? É simplesmente a tradução algébrica, né, do tradicional, do velho preceito dos comerciantes. Né? Que todo comerciante, todo feirante, por exemplo, né, ou todo vendedor de carro, sabe que os preços crescem com excesso de demanda e decrescem com excesso de oferta.
é a representação matemática desse antigo conhecimento, né? Uma representação por meio de uma equação diferencial que foi proposta por Higgs. Então, dp/dt é um coeficiente j vezes qd menos qs. Qd e qs função da variável tempo que aparece aí como argumento. Então, veja, o j funciona como um coeficiente de ajuste. Qd menos qs representa o excesso de demanda em cada instante t, né? Se não houver excesso de demanda, se Qd é igual a Qs, já está no equilíbrio, portanto, dp/dt é igual a zero, né? Porque o segundo membro se anula, né? Ok? Então, se houver um excesso de demanda, ou seja, Qd é maior do que Qs, então o segundo membro é positivo, já que o coeficiente J é positivo, tá certo? E dp/dt é maior que zero, ou seja, o preço estará crescendo com o tempo quando há excesso de demanda, que é o velho preceito do feirante: excesso de demanda faz o preço crescer, tá? Então, excesso faz os preços crescerem, ou seja, dp/dt maior que zero. Tá? Por outro lado, um excesso de oferta tornaria o segundo membro negativo, portanto, dp/dt seria menor que zero, teria um decréscimo do preço ao longo do tempo, sempre que houver excesso de oferta. Tá? É a velha ideia do feirante de como os preços são formados. Tá? Então, essa equação diferencial de primeira ordem, né, tá? Nós vamos chegar, a partir dessa equação, né, que mostra a trajetória de dp/dt, nós vamos obter uma equação diferencial de primeira ordem que vai descrever a trajetória do preço, ou seja, a evolução do preço dinâmico. Então, recapitulando, né, se Qd menos Qs igual a zero, não há mudança de preço, dp/dt igual a zero. Tá? E vamos agora derivar uma equação diferencial que vai representar o processo dinâmico. Tá? E veja que nós vamos aplicar um princípio que foi enunciado pelo Paul Samuelson, né, no Foundations, no Fundamentos da Análise Econômica, no famoso livro de teoria econômica do Paul Samuelson, né, que é o princípio da correspondência. Tá? Que significa o seguinte, que o preço do equilíbrio dinâmico corresponde ao equilíbrio estático. Tá? Então, se há convergência na análise dinâmica, a análise dinâmica faz com que os preços caminhem na direção do equilíbrio estático. Tá? O equilíbrio estático funciona como o equilíbrio intertemporal dos preços, né, quando ocorre o ajuste na trajetória, quando ocorre o ajuste dinâmico. Tá? Mas a gente precisa separar, né, o equilíbrio dinâmico, né, que é o P barra, né, do equilíbrio estático, que é o P estrela. Eventualmente, o P barra pode convergir para o P estrela quando ocorre o princípio de correspondência. Né? Quando há convergência na direção de um preço, que é o preço de equilíbrio intertemporal, tá? De um equilíbrio estacionário, e P barra converge para P estrela. Mas nem sempre isso ocorre. Tá? Quando isso ocorre, nós temos o princípio de correspondência. Então, vamos continuar o desenvolvimento. Vamos pegar a equação 5, que nós enunciamos, a equação 6, que são as duas equações dinâmicas, né? E vamos chegar a essa relação. dp/dt é igual a J, né, alfa menos beta vezes P, mais gama menos delta vezes P. Né? Aí simplesmente eu coloquei a equação da demanda, onde está a demanda, a equação da oferta, onde está a oferta, e aí volta a equação de Higgs, né, embutindo nela as equações respectivas de oferta, de demanda e oferta. Então a gente tem essa equação, aí eu vou pôr os termos constante e evidência, então é J, que multiplica alfa mais gama, e aqui os termos que leva a P, né? Então fica menos J, beta mais gama vezes P. Tá? Ok? E aí, isolando o dp/dt e o P, né, o termo que envolve P no primeiro membro, deixando só a constante no segundo membro, você tem uma equação diferencial que é dp/dt mais J, beta mais delta P, mais J, alfa mais gama, é igual, né, a J vezes alfa mais gama. Tá? Que é uma equação diferencial de primeira ordem, com termo constante, que é o J alfa mais gama, e o coeficiente J beta mais delta, que é constante, porque aí todos os parâmetros aí são constantes. Né? Então, é uma equação de termo constante e coeficiente constante, que é essa equação 7, que está representada neste slide. Note que essa equação ela tem o mesmo formato que a equação 1, quando se faz o A igual a J beta mais gama e o B igual a J alfa mais gama. A equação 1 é a equação da videoaula anterior, né? É a equação que descreve uma equação
diferencial de termo constante e coeficiente constante. Né? Então, vamos recapitular as técnicas de solução. Né? Para o caso A diferente de zero, era a equação 3 que nós vimos na última videoaula. E agora nós vamos substituir, tá, os nossos dados, tá certo? Na equação 3, tá? E aí podemos escrever a solução do problema dinâmico em questão. Né? Então, PT igual a P0 menos alfa mais gama sobre beta mais delta, e elevado, veja, é P0 menos o valor de A sobre B, né? É isso? Não, de B sobre A, menos o valor de B sobre A, né? O B é J alfa mais gama, o A é J beta mais gama, o J se cancela, então alfa mais gama sobre beta mais delta, né? E elevado a menos AT. Então, no lugar de A, ficou menos J beta mais delta vezes T, né? Mais o termo B sobre A, né? Então, novamente, JB mais delta, perdão, o B, né? J alfa mais gama dividido por J beta mais delta, cancela o J alfa mais gama sobre beta mais delta, tá? Que é substituindo o nosso exemplo específico na equação, na solução da equação diferencial de primeira ordem com termo constante e coeficiente constante já vista na última aula. Então, nós temos essa equação, PT é igual, abre colchetes, P0 menos alfa mais gama sobre beta mais delta, fecha colchetes, E elevado a menos J beta mais delta vezes T, mais alfa mais gama sobre beta mais delta. Se eu chamar J beta mais gama de K, tá? E tendo-se em conta que o preço de equilíbrio para esse problema de oferta e demanda, nós vimos que é alfa mais beta sobre beta mais delta, então a equação simplificadamente fica PT igual a, abre colchetes, né, P0 menos, essa expressão eu chamei de P estrela, porque ela é o equilíbrio estático, né, E elevado a essa expressão, esse menos J beta mais gama eu chamei de K, E elevado a menos KT mais P0. Essa é a equação 8 que permite a análise imediata da dinâmica do modelo de oferta e demanda com ajuste de Hicks. Ok? Aí podemos facilmente, de posse dessa equação, analisar a trajetória de PT sob 3 hipóteses e forçando o estudo da estabilidade, façamos o estudo da estabilidade dinâmica de equilíbrio. Tá? Note, no primeiro membro tem a função exponencial do tipo e elevado a menos kt. Então, qual é a condição para que essa trajetória, né, da função exponencial seja não explosiva e convergente? É fazer o k positivo, né? Porque se o k é positivo, é elevado a uma pessoa negativa, né? Um expoente negativo, porque tem o sinal menos aí, né? Veja, como é que fica a trajetória de E elevado a menos kt se o k for positivo? Né? É um gráfico bem conhecido, né, do curso de cálculo 1, né, ou do curso de matemática do ensino médio, que eu vou representar aqui no próximo slide. Então tá aí, né? E elevado a menos kt em função de t. Né? Se esse k fosse negativo, o menos k ficaria positivo. Então essa seria uma função exponencial tradicional que ela é crescente e é explosiva. Né? Um crescimento exponencial que é sempre explosivo. Mas como o coeficiente aí, como o expoente é negativo, porque o coeficiente k é positivo, o expoente fica negativo, então eu tenho uma trajetória convergente. Então quando t tende a infinito, a expressão e elevado a menos kt, ela converge para zero, né? Conforme está ilustrando o gráfico 1 desse slide. Então, neste caso, quando t tende a infinito, ou seja, t, né, flechinha, símbolo de infinito, o coeficiente e elevado a menos kt anula-se, exatamente porque k é positivo. Né? E faz com que o primeiro termo, né, ali no segundo membro da equação, o P0 menos P estrela, fecha colchetes, né, elevado a menos kt, tende a zero. Né? Isso faz com que a trajetória de PT converge ao segundo termo, que é exatamente a constante P estrela, ou seja, a trajetória do preço converge ao equilíbrio estático inicial, então o princípio da correspondência do Samuelson é atendido. O equilíbrio dinâmico P barra é estável e converge ao equilíbrio estático P estrela. Tá? Agora, como ocorre essa trajetória até a convergência?
vem por cima, vem por baixo, vem por uma horizontal, depende do valor inicial P0, do preço inicial, do preço de partida, do preço no instante inicial. Se o preço inicial P0 for maior do que o preço estático, do equilíbrio estático, que é o P estrela, né, que é o equilíbrio intertemporal, dinâmico, estacionário, né, se o P0 for maior que P estrela, então o termo P0 menos P estrela é sempre positivo, né, porque é um maior menos um menor, então é sempre positivo, e a convergência a P estrela ocorrerá, digamos, por cima. Se P0 for menor do que P estrela, o termo P0 menos P estrela é agora sempre negativo e a convergência P estrela começa por baixo e ocorre por baixo. E se o P0 é igual a P estrela, o ponto de partida permanece imóvel e a trajetória temporal é sempre um equilíbrio em P estrela. Tá? Então, o equilíbrio dinâmico é sempre o equilíbrio estático nesse caso, porque o ponto inicial é o ponto P0 e P0 é um ponto de equilíbrio estável. Né? Ok? A aproximação ao equilíbrio intertemporal, nesse caso, é instantânea. Ele já começa no equilíbrio temporal e fica por aí. Tá? Vamos representar essas três diferentes possibilidades no próximo gráfico, que estou chamando de gráfico 2. Aí está o gráfico 2. Né? No eixo horizontal, vocês podem ver a trajetória do tempo. No eixo vertical, a trajetória de PT. Né? Se, dado o instante T0, eu tenho o preço inicial P0. Se P0 for maior do que P estrela, que é o equilíbrio estacionário, a convergência ao equilíbrio estacionário ocorre por cima. Se o P0 for menor do que o P estrela, a convergência ocorre por baixo. E se o P0 já for o P estrela, o preço permanece parado nesse patamar ao longo do tempo, que é representado por essa reta horizontal. Então tem essas três possibilidades, todas são convergentes. Né? Esse equilíbrio é um equilíbrio estável. Tá? Sempre que o ponto estiver afastado dele, né, há um processo de convergência ao equilíbrio estacionário que funciona como equilíbrio intertemporal, né, que é o equilíbrio estacionário, tá, que é o equilíbrio estático. Né, então eu tenho um problema de convergência intertemporal, né, para um equilíbrio estacionário. Tá? Isso está representado no gráfico 2. E de fato, olha, no esquema oferta e demanda, sempre que a curva de oferta for mais inclinada que a curva de demanda, que é o caso normal, né, ocorre o equilíbrio. O equilíbrio é convergente, tá? Okay? O equilíbrio é estável, digamos assim. Se por acaso a curva de oferta fosse mais inclinada, perdão, a curva de demanda fosse mais inclinável que a curva de oferta, o equilíbrio demonstra-se facilmente que o equilíbrio seria um equilíbrio instável. Tá? Mas esse é o caso de estabilidade. Note bem, na equação diferencial 8 que nós vimos, o P estrela, que é o equilíbrio estacionário, que é B sobre A, é a solução particular YPT, né? O nível de equilíbrio intertemporal. Isso nós vimos na última videoaula. Tá? Então, a solução particular ou equilíbrio intertemporal, no caso estacionário, é simplesmente um nível P estrela. Tá? A outra solução, né, da equação diferencial é a solução geral da homogênea, que a gente chama de função complementar, que no caso é o outro termo, porque se esse termo é a particular, né, o outro tem que ser a geral da homogênea. Então a geral da homogênea fica P0 menos P estrela e elevado a menos KT. Tá? E essa é a solução geral da equação homogênea. Isso nós vimos na última videoaula. E isso representa o desvio em relação ao equilíbrio estacionário. Tá? Então, nós temos um componente de equilíbrio estacionário, tá? Que é o componente de convergência. Tá? E temos um desvio, né? Que é um desvio de curto prazo, que é dado pela função, pela solução geral da equação homogênea associada. Tá? Então, veja, eu tenho uma situação de um equilíbrio estacionário. Eu poderia ter outros problemas em que o equilíbrio é móvel, que o equilíbrio temporal é móvel. Tá? O caso em que a solução particular não é constante. Nesse caso, ela é uma constante. Tá? A solução particular está intimamente relacionada à hipótese de que A é diferente de zero. Né? Tá certo? Porque eu não posso dividir por zero. Né? Ok? Então, essa hipótese de A diferente de zero, ela é conveniente para garantir a estabilidade dinâmica. Tá? Então, as restrições que foram impostas aos parâmetros das equações que definem o problema já garantem
tá, a solução dinâmica. Lembre-se que o A, aí, ele é maior que zero, ele fica maior que zero, portanto, ele é diferente de zero. Tá? Isso garante, dadas as condições, a estrutura desse problema, tá certo? A estrutura das equações, isso garante uma solução convergente a um equilíbrio estacionário. Então, note que a convergência, né, o processo da convergência, depende do K maior que zero. Né? Porque senão teria uma trajetória explosiva. Ela seria divergente e explosiva. Né? O K maior que zero significa que J vezes beta mais delta é maior que zero. Né? Como os dois parâmetros, beta e delta, são positivos e estamos trabalhando com a hipótese que J é positivo, né? Esse coeficiente de ajuste é positivo, né? Isso garante a convergência. E esse positivo traduz a ideia da lei da oferta e demanda do Ferrante, né? Tá certo? Que é aquela noção bem intuitiva de como o preço converge, né? Que o preço aumenta, se tiver excesso de demanda, diminui com excesso de oferta. Então, isso já está associado ao J maior que zero e que garante a convergência. Né? Então, excesso de demanda empurra os preços para cima e vice-versa, como todo bom feirante sabe. Né? Quer dizer, coisa bastante intuitiva. Né? Isso leva um K positivo. Tá? Note que, além do J positivo, tem que ter a soma de beta mais delta positivo, ou seja, o delta tem que ser maior que o menos beta. Ou seja, a inclinação da curva de oferta, que é o beta, tem que ser maior que a inclinação da curva de demanda. A inclinação da curva de demanda é o menos beta, né? Porque a demanda é negativamente inclinada, então preciso pegar um módulo, né? Tá certo? Então, o alfa é maior que menos beta. Né? Como o beta é negativo, a inclinação automaticamente é menor do que a outra, que é uma inclinação positiva. Tá? Que é sempre satisfeito no caso normal, tá? Representado no gráfico 3, em que a curva de oferta é positivamente inclinada e a demanda é negativamente inclinada. Tá? Então, esse é o caso normal. Né? Ali está a representação da oferta S, a representação da demanda D. Né? Então, vocês veem que a curva de oferta é mais inclinada que a curva de demanda, né? Que faz com que a soma dos parâmetros seja positiva, e aí o K fica positivo, dado o J positivo, e isso garante a convergência do processo na direção do equilíbrio intertemporal. Ok? Veja que essa condição também pode ser satisfeita quando se admite um beta negativo. Não é o nosso problema que lá o parâmetro beta era positivo. Tá? Então, eu posso ter convergência com demanda positivamente inclinada, como nos bens de Giffen, que são bens inferiores, né? A gente aprende na micro. O bem de Giffen é um bem inferior cujo efeito renda é maior que o efeito substituição. Isso ainda pode gerar situações convergentes. Né? Basta que a inclinação da curva de oferta, que é o delta, seja maior que a inclinação positiva da curva de demanda, porque como o beta é negativo, o menos beta fica positivo. Né? Ou seja, o módulo de delta é maior que o módulo de beta. Então, módulo de delta é maior que módulo de beta. Isso também garante a convergência do processo. Certo? O gráfico 4, no próximo slide, ilustra o caso de bem de Giffen, tá? Em que ainda existe equilíbrio estável, né? Embora a curva de demanda, nesse caso, seja positivamente inclinada. O outro gráfico, que aparece abaixo, o gráfico simples, ilustra um caso de um equilíbrio instável, tá? Em que a demanda é mais inclinada que a oferta, e não o contrário. Então, ali está o equilíbrio dinamicamente estável, é um bem de Giffen, mas note, né, à direita do ponto de equilíbrio tem excesso de oferta, e à esquerda excesso de demanda, e há convergência, tá? Conforme mostram essas nossas equações, né? E pela sabedoria da lógica do comerciante. Então, o excesso de demanda faz os preços crescerem, então eles caminham na direção do equilíbrio. Excesso de oferta faz os preços decrescerem, então eles vão para a esquerda na direção do equilíbrio. Vocês percebem que esse ponto de equilíbrio claramente é instável. E o caso do equilíbrio dinamicamente instável, onde eu desenhei a demanda mais inclinada com a oferta, portanto, dado o ponto de equilíbrio, à direita eu tenho excesso de demanda, à esquerda excesso de oferta. Então, à direita, dado o excesso de demanda, o preço tende a crescer, então vai se afastar do equilíbrio. À esquerda, dado o excesso de oferta, o preço tende a decrescer, portanto, também vai se afastar do equilíbrio, portanto, esse equilíbrio é instável.
Neste ponto da videoaula, eu indicarei o exercício, que deve ser respondido e encaminhado por e-mail no prazo de uma semana. É o exercício do Xiang, como sempre, né, na página 462 da quarta edição do Xiang, no box 15.2, o exercício número 1. Veremos nessa segunda parte da aula a solução do MATLAB para esse modelo da dinâmica do preço de mercado com a hipótese de Hicks. Então, iniciaremos a apresentação do software MATLAB de como empregá-lo, né, na matemática aplicada à economia. Mas antes disso, né, antes de partir para a solução pelo MATLAB, vamos trabalhar com um exemplo do modelo visto, assumindo valores específicos, tá, para as letras gregas alfa, beta, gama e delta. No caso, suponha que seja 1, 1, 2, 2. Alfa igual a 1, beta igual a 1, gama 2, delta 2. Então, note que nesse caso, o módulo de delta é maior que o módulo de beta, né? O que garante o equilíbrio estável mesmo com bem de Giffen. Tá? Admitimos também que o J é igual a meio, né? Ele é positivo, como na hipótese de Hicks, né? No caso meio. Portanto, o K é J beta mais delta, então é meio vezes 3, que dá 1,5. E o equilíbrio estacionário, né? O equilíbrio estático, melhor dizendo, que coincide com o equilíbrio dinâmico, que é estacionário, o equilíbrio estático é P estrela igual a alfa mais gama, sobre beta mais delta, fica 3 sobre 3, dá 1. Tá? Suponha que a condição inicial do preço seja P0 igual a 2. Né? A equação para o processo dinâmico, nós já vimos, a equação 8, vai ficar, para esse caso, PT igual a o equilíbrio inicial, 2, menos o equilíbrio estático, 1, e elevado a menos K, que nós calculamos com 1,5 vezes T, mais o equilíbrio estático, que é 1. Então fica essa equação. PT igual a 2 menos 1 elevado a menos meio T mais 1, ou simplesmente E elevado a menos meio T mais 1. E depois nós vamos atacar essa solução usando o MATLAB. Tá? No caso do uso da técnica, no uso da ferramenta do MATLAB, eu não preciso saber resolver a equação diferencial básica do problema, porque o próprio programa resolve isso. Tá? Eu simplesmente preciso entrar no campo de edição do programa, tá? E escrever a equação 7, né? Que é a equação diferencial em questão, que no caso é dp dt mais 1,5 de p, né? É igual, aí fica j alfa mais delta, né? Que fica meio vezes 3, que é igual a 1,5. Então basta você escrever a equação diferencial do problema, que nós já conhecemos, e a solução, ou seja, a trajetória dinâmica, né, a trajetória do preço, o preço ao longo do tempo, é gerado pelo próprio programa. É isso que faz o MATLAB para esse caso. Além de gerar gráficos e várias outras ferramentas. Tá bom? Muito bem, vamos começar usando o MATLAB. Então, o aluno instala o MATLAB do computador, consegue uma licença, vão atrás do MATLAB. Depois, suponha que na sua área de trabalho tenha o íconezinho do MATLAB. Então, você clica no ícone do programa e aparece essa figura embaixo. Vocês estão vendo que o MATLAB é da MathWorks. Eu estou utilizando a reversão R213A, né, de 64 bits. Então, é a versão que eu estou utilizando do MATLAB. Observe essa figura, né, que identifica a versão R230A. Tá? Ok? E aí, clicando isso, aparece o ambiente padrão do programa na tela do computador. Eu printei e aparece aí na figura 2. Ali está o ambiente padrão do MATLAB. Tá? Vocês estão vendo 3 pastas, a pasta Homes, Plots e a pasta Apps. Tá? Tem algumas janelas, né, dos folders, né, das pastas, as pastas correntes, que mostra a pasta que está aberta. Tá? Depois a janela de comando, a chamada Command Windows, a janela de Workspace e a janela do históricos de comando. Tá? Essas são as janelas básicas do programa MATLAB. Tá? Quando se entra aí no programa. E depois tem os vários comandos, né, que eu vou explicar vários deles, por exemplo, como é que usa o Simulink Library, como é que você abre as pastas. Alguns são um pouco autoevidentes, né? Ele tem um help ali, tá? Se bem que você pode usar o help dando simplesmente um search no navegador, tá? Que tem muita coisa que está na rede, tá? Tem mais coisa na rede do que no próprio help do programa. Porque como milhões de pessoas usam o MATLAB, então eles se comunicam muito. É muito fácil resolver dúvidas do MATLAB pesquisando na rede. Eu já fiz muita coisa em MATLAB, aprendi muito e, além de ter lido o manual básico que eu indiquei na aula inaugural,
também me vali muito dos ambientes, das conversas que estão disponíveis na rede. Dá para descobrir facilmente qualquer operação aí no MATLAB. Então, recapitulando, são 4 janelas, né? Vamos operar, ou seja, escrever, né, o programa na janela de comando, na Command Windows. Tá? E aí, nessa configuração padrão, né, aparece a janela das pastas disponíveis, que é a Current Folder. Tá? As pastas que foram carregadas pelo usuário, tá? Que podem ser carregadas pelo usuário, que foram carregadas, né? Porque aí já indica a pasta, né? Clicando no ícone de pastas, né? Então, ali nos comandos, né? Tem esse íconezinho, né? Eu pus a foto aí do ícone de abertura da pasta, né? Você clica em cima e aí tem um ambiente, aí você vai ver onde está gravado no seu computador, né? E aí você traz aquele conjunto de comandos, né? Para ficarem disponíveis para se trabalhar com eles no MATLAB, para você abrir os arquivos que contêm esses comandos, etc. Tá? Então, usa essa pasta folder. Outra janela, né, a Workspace, que aparece aí no canto superior direito, mostra as variáveis criadas pelo usuário. Porque o MATLAB ele trabalha num ambiente de criação de variáveis. Ele tem algumas variáveis default do sistema, né, mas normalmente as variáveis são definidas e criadas. Então, ali está o histórico das variáveis que foram criadas pelo usuário. E, finalmente, no canto direito inferior, tem uma janela que mostra o histórico de comandos feito pelo usuário, é o Command History. Aí tem um histórico dos vários comandos feitos pelo usuário. No caso, eu fiz alguns que aparecem aí. Bom, para começar a usar o programa na solução de uma equação a diferenças bem simples, né, desse modelo de ajuste de preços, vamos criar uma variável P, só para lembrar preços, né? Então, utilizaremos o primeiro comando, que é um comando de criação de variáveis. No caso, eu vou usar o comando sins, então sins.pt. Depois vamos pedir para que o programa resolva a equação diferencial, dp/dt mais meio de p igual a 1,5. Tá? Normalmente, a gente escreve na janela de comando do MATLAB, isolando no primeiro membro da equação apenas a derivada. Então, fica dp/dt igual a 1,5 menos 1,5 de p. A variável pus no segundo membro, deixei apenas a derivada da variável no primeiro membro. No lugar de escrever dp/dt, eu vou usar uma função que já está, uma função do MATLAB que já está presente, que é a função difff/pt. Então ele sabe que se trata de buscar a derivada, tá, da variável dependente p em função da variável independente t. Então difff/pt, o programa MATLAB, ele interpreta como sendo dp/dt. Tá? Então a gente escreve o seguinte comando, difff/pt igual, no sinal de igual, a gente põe o sinal de identidade, tá? Ou seja, a dupla igualdade. Tá? Porque a gente está pedindo para que o programa obedeça a uma imposição. A gente não está chegando numa igualdade algébrica, a gente está simplesmente dizendo para o programa, obedeça a isso. Quer dizer, essa difff/pt, que é essa derivada de p em relação a t, ele sabe disso, ela tem que forçosamente ser igual a meio menos a 1,5, perdão, 1,5 menos 1,5 vezes p. Eu estou usando ponto no lugar de vírgula porque ele trabalha com aquela notação americana que trabalha com ponto para indicar a casa decimal. Tome cuidado com isso. Você pode até depois definir lá nos parâmetros do programa e mudar ponto para vírgula, mas eu prefiro deixar no padrão mesmo e o ponto simboliza a casa decimal. Então, fica 1,5 menos 1,5 e o sinal vezes não vai escrever um x, tá? O vezes é o asterisco, tá? Então, asterisco vezes p. Tá? Ok? Finalmente, falta indicar ao programa para que essa variável pt seja definida ou obtida pela solução da equação diferencial. Então, solução da equação diferencial é differential solve, desolve. Tá? Então, eu vou indicar, olha, pt é desolve, é a solução da equação diferencial, e ali, entre parênteses, está a equação diferencial, tá? E eu preciso informar a condição inicial. Lembra que nosso problema tinha uma condição inicial, que é P0 igual a 2. Então, eu escrevo a equação diferencial, ponho uma vírgula, tudo isso está entre parênteses, tá certo? Ponho a vírgula, escrevo P0, novamente o sinal de identidade, a dupla igualdade, porque é uma imposição, P0 e impõe-se 2. Tá? Então, aí está informada a condição inicial nesse nosso problema. Em seguida,
falta pedir ao programa para exibir a solução mais simples de PT, muitas vezes se não é necessário, nesse caso não vai fazer diferença, apenas para ensinar, porque às vezes tem mais de uma possível exposição da solução. Tá? Para ele obter a solução mais elegante, mais simplificada, eu usei o comando simplify p. PT igual a simplify, esse simplify p. Tá? Okay? Então, essa programação ela está na janela de comando, tá? Você escreve isso na janela do comando, tá? E aí depois quando você aciona isso, né, você clica, dá um Enter, e o programa oferece também nesse ambiente da janela de comando a solução. Tá? E no caso o programa mostra que a solução é PT igual a ESP, que é a base do algarismo natural, aí entre parênteses, tá certo? Vai aparecer o que seria o expoente, tá? Que é menos 3t, 3 vezes t, que é 3t, dividido por 2, mais 1, que é idêntica à solução obtida teoricamente. Ou seja, o MATLAB diz que a solução é pt elevado a menos meio t mais 1, que a gente já tinha obtido. Tá? Mas a gente precisou desenvolver a teoria, simplesmente a gente clicou. Né? Aqui está o exemplo, tá? Vocês estão vendo nesse slide, e aí aparece a solução, né? pt igual a essa função exponencial que eu mostrei agora há pouco. Note que na workspace estão as variáveis criadas, né? A variável p e a variável t. Tá? Tá? A variável p eu criei pelo sims. E a variável t, quando eu usei o difff, tá? pt, então ele já sabe que aquele t é a variável independente. Então o programa criou a variável t também. Tá? Pelo uso da função difff. Então eu não preciso dar o sims no t. Outra coisa, quando eu coloco sims pt, o t está entre aspas, aí ele já sabe que o t é a variável independente, porque está entre parênteses, né? Como o t aparece entre parênteses, então ele sabe que o t é a variável independente. Mas ela também aparece no difff, tá? É o segundo argumento aí. Então ele sabe, então ele criou essas duas variáveis, a variável p e a variável t, tá bom? Podemos salvar essa sequência de programa para não ter que escrever, se eu quiser rodar novamente esse programa, mudar algum detalhe, por exemplo, mudar a condição inicial, para não ter que escrever de novo, eu salvo essa sequência que está na janela de comando na forma de uma proc ou procedure, né? Como a gente chama, na informática chama de proc. Tá? Então eu vou salvar uma proc, que é simplesmente uma sequência desse programa, que depois eu posso abrir e jogar na janela de comandos, tá? Que é o chamado mfile ou arquivo M. Então eu vou salvar na forma de mfile. Tá? Ok? Então a gente vai entrar no ambiente de programas prontos, tá? Clicando em New Script. Tá? Vai aparecer a janela Editor. Tá? Eu vou copiar e vou colar o que acabei de escrever na janela de comando. Tá? Vai estar no New Script. E depois, nessa janela do New Script, eu vou salvar o conteúdo dela na forma de um arquivo M. Então eu vou atribuir um nome. Eu chamei de EX1, algo como exercício 1, para lembrar, né? EX1, tá? Eu escrevo EX1 na janela de comando, tá? Bom, eu salvei como EX1, e se eu escrever EX1 na janela de comando, ele automaticamente aciona a proc. Então, ele executa tudo que está gravado, né, no arquivo proc, tá? Ok? Então, eu não preciso escrever de novo, eu só escrevo EX1, não preciso desenhar novamente o programa, tá certo? Automaticamente ele executa tudo que está nesse arquivo, ou seja, o programa que está nele. Então aqui está na figura 1. Note que aí o que eu fiz? Eu simplesmente escrevi EX1, tá? E ele automaticamente me deu a solução. Então eu não precisei escrever o programa novamente na janela de comando, na Command Windows. Ok? E se você ver lá no Curved Folder, né, que antes não tinha nada, agora tem lá um M-file chamado ex1.m. Então, que ali ele está mostrando todos os M-files que foram criados. Tá? Eu criei o EX1 e depois eu executei, simplesmente escrevendo o nome do M-file, ele executa o programa e me dá a solução.